Tu dizes que não és uma poeta antirracista, que não és ativista, e eu pergunto-te se dizes isso porque não queres ser rotulada, colocada numa certa gaveta. A única gaveta que me coloco e o único rótulo que posso ter é poeta. Sou poeta. Sou a Alice, a poeta. Se houvesse aquela, se ainda tivéssemos nos cognomes, gostava de ser a Alice, a poeta. Podem repetir isso quantas vezes quiserem e isso para mim é aceitável e porque é verdade. E um motivo de orgulho, imagino. Claro, agora imaginem, depois queria dar assim um exemplo meio enfadonho e só mesmo caricato. Tu não se vais dizer a um eletricista que só faz lâmpadas ou que só arranja tomadas ou que só faz aquilo. Eu sou uma poeta que vai falar das suas inquietações. Tenho várias. Fico contente de ter chamado os olhos do público para a minha primeira inquietação, porque significa que vão estar atentos à segunda, se convencer à terceira e às próximas, porque ainda tenho muitas para dar. A próxima inquietação que vou-me focar são as prostitutas do metro do Martim Muniz. A beleza das pequenas coisas, janelas para nos deslumbrar. Se o mundo tem pequenas coisas, proeza de quem agarrar. É tão bom saber que a beleza pode ter o seu lugar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Entrevistada é um fenómeno nas redes sociais e tem espalhado poesia como quem espalha perfume, emoção, humanidade e consciência social por onde passa. Há quem lhe chame de nossa Amanda Gorman, a poeta americana que deu que falar na tomada de posse de Joe Biden e que uniu o mundo ao ler The Hill We Climb, sobre uma miúda negra magricela, descendente de escravizados e criada por uma mãe solteira. Ela acena com a cabeça. Mas as comparações são sempre injustas e redutoras e a minha entrevistada é única e é portuguesa. Chama-se Alice Neto de Souza e é bem provável que já saibam quem ela é e que tenham ficado conquistados por si logo à primeira vista, logo à primeira escuta, logo ao primeiro poema, quando ela surgiu num excerto do programa Bem-vindos da RTP África, a declamar de cor os versos de O Poeta, um texto que já a habita no avesso da pele e que fala sobre o instante revelador em que uma criança se dá conta de que os lápis com que ia pintar têm uma cor chamada cor de pele. O que raio é um lápis cor de pele? Pergunta a Alice e rasga no papel do preconceito vários séculos de estigma, de dor, de escravidão, de silêncio, de desigualdade e racismo. E sobre a importância de dar voz à poesia, ao que anda calado e invisibilizado há muito, Alice chega a citar Martin Luther King: o silêncio dos bons é péssimo. E é mesmo. E neste seu caminho, Alice já fez a sua poesia bater asas até Angola, onde a própria nunca foi, mas tem família. E pelo que sei, foi com orgulho que se apresentou poeta à família angolana. É verdade? É verdade. É verdade. Sobre si, Alice diz ter 3 P's que melhor a definem: pessoa, poeta e psicomotricista, já que é licenciada e mestre em reabilitação psicomotora, a especializar-se na área da surdez. Confere? Confere. Na verdade, a primeira vez que falou em público e recebeu largos aplausos foi como aluna de mestrado de psicomotricidade, quando foi convidada pelo professor e escritor Gonçalo M. Tavares a ler um trecho do seu livro Uma Menina Está Perdida no Seu Século, à Procura do Pai. Mais tarde, o autor escreveu nas suas fitas de estudante que Alice ia fazer coisas grandes e fortes. E como se vê, o oráculo de Gonçalo M. Tavares começa a cumprir-se. Alice já disse que não esperem que seja uma poeta antirracista, que não faz da poesia ativismo. Quer isto dizer que escreverá sempre sobre tudo o que quiser e sentir, livre de gavetas e rótulos.
Ela acena com a cabeça mais uma vez. Mas eu acrescento, uma vez mais aqui, as palavras da filósofa e feminista americana Angela Davis, figura determinante pelos direitos das pessoas negras na década de 60, e que diz o seguinte: quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Será que Alice sente da mesma maneira, que abana as estruturas com a sua movimentação, a sua voz e poesia? No Brasil, em 2021, Alice viu o seu poema Terra dar nome à coletânea Do que ainda nos sobra da guerra e outros versos pretos, publicado na editora IP Amarelo. Pelo selo Mirada, participou nas antologias Amor nos Tempos de Longura, Teus Olhos Rímel com Poesia e na revista Laudelinas, com os poemas A um Amor Contundente, Beijo e Passa o Tempo. Em Portugal, participou nas antologias de Poesia Portuguesa Contemporânea e Liberdade, da Chiado Books, com uma mão cheia de poemas. Atualmente é poeta convidada regular no programa Bem-vindos, na RTP África, faz parte da Bolsa de Poetas Dizedores da Associação Cultural A Palavra, sob o lema A Poesia por Quem a Trabalha, e descobriu a Poetry Slam, um concurso que coloca poetas frente a frente num palco a recitar os poemas que escreveram para depois serem avaliados por um júri. Alice dedica ainda o seu tempo a escrever poesia às prostitutas do metro do Martim Muniz e a afiar a língua para temas sociais e emergentes. Alice é mesmo uma mulher singular, muito especial, com a empatia e o coração do lado certo. Por isso mesmo, um dia ganhou coragem e encarou olhos nos olhos uma prostituta no metro e dedicou-lhe o seu primeiro poema. Chamou-lhe Capital. E eu vou querer saber mais sobre este poema e sobre estes escritos dirigidos a mulheres que vendem prazer, mas sobre as quais pouca gente quer saber. Inquieta por natureza nas palavras e nas escolhas, em pequena Alice era vista como uma alma velha, porque assustava os adultos com as dores e inquietações que saltavam dos seus poemas, e ainda hoje um dos seus maiores prazeres é a liberdade de pensar e de sentir. Maravilha! É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá Alice, bem-vinda à Beleza das Pequenas Coisas. Uau! Eu não sabia que tinha uma biografia tão grande, foi tão intenso, quero chorar. Obrigada por me receberem, Bernardo, é um prazer estar cá. Olha, é mesmo um gosto também receber-te, fiquei empolgado com esta ideia e estava doido para te conhecer. Boa. E julgo que as pessoas que nos estão a ouvir também. É a pergunta que não quero calar, quem é Alice Neto Sousa? Vamos a isso, quem é Alice Neto Sousa? Olha, fiquem já a saber, antes de chegarem ao fim que não vão perceber. Ainda estou em construção, estou sempre a mudar e vou mudar muito durante a conversa e durante a minha vida. Mas pronto, apresento-vos um bocado de mim, quem é que é a Alice? Estamos de facto nesta vida em construção, em crescimento e ter essa consciência é muito importante, não é? Em que momento é que estás? Na minha vida, isto. Na verdade é assim, o mundo está a falar de ti, não é? Empolgado com a tua poesia, a tua voz, o vídeo em que citas de cor o teu texto, o poeta, continua a ser partilhado por milhares de pessoas. É uma onda de interesse e entusiasmo por ti e pela tua poesia. Sentes que com este poema deste voz, corpo e palavras a uma ferida ainda aberta, o racismo? Ai, credo. É assim, eu sou poeta, então eu vou fazendo aqui eu normalmente, em vez de dizer a palavra assim de uma forma tão cortante, digo ismos e cismos. E fazes bem, mas eu estou aqui deste lado. Mas para dizer o resto da palavra. Este poema poeta que escrevi veio de um lugar já muito antigo. As pessoas estão muito espantadas com todas as palavras que pus e como as coloquei. Mas vamos pensar que eu demorei 28 anos a pensar tudo isto. E a sentir. Sim. E aqui eu decido largar o grito. Porque eu digo, e eu apresentei na emissão, porque isto é em contexto, o tema era o grito da poeta. E eu decidi libertar o meu grito num sentido de expressão, mais de cura do que eu diria. E estávamos a falar e alguém mandou uma mensagem, agora recebo bastantes, e dizia que queria pôr, que foi como abrir uma ferida, lançar um unguento e de repente também curar. E ao mesmo tempo curar. Que bonito, gritar e ao mesmo tempo curar. Exatamente. Estávamos a falar e pronto, lá vamos nós para o Martin Luther King. Vamos a isso. Não, mas é isso, é a questão do silêncio. O silêncio às vezes pode causar muito mais dano do que a voz.
E em vez de sentir estes sismos e ismos calada e estar completamente remexida por dentro, o que eu decidi foi soltar o meu grito e abanar um pouco os ventos das cidades. Estavas a dizer isso, é verdade, estive a afiar a língua. E o objetivo era esse, era não só agitar os ventos dentro de mim, porque já estavam agitados, mas também agitar as pessoas, mas para estarmos aqui também num grande guarda-chuva de reflexão e pensarmos mais sobre questões que normalmente estão debaixo do tapete. Silenciadas, não é? Há muito que sentias esse desconforto de não sentires que havia vozes suficientes para falar disto. Eu acho que todas as vozes são necessárias. É muito mais por aí. Eu depois estava e digo muito a medo que era assim. Não sei se vocês conhecem o Hunger Games, que é os Jogos da Fome, aquela trilogia. É verdade, sei. E tem a Katniss Everdeen. E eu comparo muito e sinto-me como a Katniss Everdeen, que é de repente, quer dizer, eu decidi dar a minha voz, mais uma das vozes, e de repente, neste momento é a voz que mais soa e que as pessoas querem muito falar comigo sobre isso. Mas eu às tantas também eu vou despreparada, porque ela foi escolhida quase para ser a voz da revolução. Estou a falar da Katniss Everdeen e ela não está assim bem preparada. É como se este poema fosse o símbolo que depois às tantas na trilogia repete-se ao longo do tempo, e eu espero continuar a ter uma mensagem e que as pessoas encontrem um lugar também para reflexão e entusiasmo dentro do poema. Não sei. E sentes que está a acontecer isso contigo? Estão a buscar em ti a heroína para que represente uma causa, uma dor, uma ideia que não pode estar calada? A ideia, e espero que a ideia perdure mais do que eu, porque depois é esta. Eu acho que é um caminho escorregadio colocarem a pressão só sobre a Alice. A Alice e quem é a Alice? A Alice interessa muito menos do que o poema. O poema poeta interessa muito mais. E o José Luís Peixoto, que eu entretanto conheci o seu trabalho no ano passado, ele dizia: o poema não é esta caneta de tinta preta, não é esta voz. E o poema não é a Alice. O poema é tudo o resto, e este impacto que causou, este é o poema. Isto é que vai perdurar. Este é o símbolo. Depois aquilo que eu fizer, porque depois eu também sou altamente falível. E este entusiasmo é porque deste palavra a esta ferida aberta. Sim. É uma ferida aberta, este ismo. Estes ismos. É uma ferida a sarar. Mas que ainda está, ainda é uma dor e ainda é uma... Sim, mas as dores têm, e agora estava a pensar, e agora não sei se ele vai achar piada, mas eu estava a pensar no Carlos M. Pereira, que ele fala muito das dores do crescimento, mas há de achar piada que ele é bem humorado, que ele fala muito das dores do crescimento. E eu acho que existem dores que, quando são, por exemplo, nós estávamos em dor à mesma, em silêncio, estas dores podem destruir, podem ser abismos, e eu também tenho um poema que fala dos abismos silenciosos, com estas palavras que estão perdidas no ar e que ninguém lhes dá repouso. Mas aqui é uma dor, mas para crescer. Nós às vezes precisamos não é, que os ossos de repente começamos a desenvolver o nosso corpo e sentimos ali meio num momento em que somos assim um homúnculo e uns braços, o braço é muito maior, as pernas são muito maiores e sentimos-nos quase longe de nós, mas estas dores são importantes para crescermos. E para quebrar injustiças e repor verdades, não é? Eu pergunto-te se somos ainda um país que teima em dissimular não ser racista. Não me pronuncio. Assim, eu deixo que a minha poesia fale por mim quando toca estes temas, por isso acho que mais importante do que isso, eu espero que este poema tenha suscitado reflexão e que cada um depois vai, porque eu recebi relatos interessantes de pessoas que não sofreram esse tipo de situações e que me diziam: eu nunca tinha pensado nisto. Uau! É verdade. Isso quer dizer que o poema já está a cumprir. Já, exatamente, mais do que... E que está a crescer no seu papel, não é? Sim, porque é do género. Nós também temos que dar um espaço às pessoas de crescimento, e por isso é que eu detesto apontar o dedo e dizer... E de empatia e de compreensão. Sim, e como é que nós abrimos esse espaço se não colocarmos aqui? Eu acho que o poema é um lugar de conforto e as pessoas podem entrar dentro do poema e perceberem que, tanto que o próprio poema não é um ataque. É uma reflexão, e dentro dessa reflexão é um desabafo e um ponto de discussão. Sim, é um início de algo, e a partir daí
outras pessoas, se calhar com mais conhecimento, mais capacidade, irão poder responder à pergunta que me fizeste se Portugal, se existem estes sismos em Portugal. Estas pessoas poderão... O que é que te parece? Deixa-me te perguntar. Vá lá. É assim, estas perguntas eu deixo meus poemas falarem. Como eu vos disse, a Alice é mais falível. Somos todos. Tu dizes que não és uma poeta antirracista, que não és ativista, e eu pergunto-te se dizes isso porque não queres ser rotulada, colocada numa certa gaveta. A única gaveta que me coloco e o único rótulo que posso ter é poeta. Sou poeta. Sou a Alice a poeta. Se houvesse aquela, se ainda tivéssemos nos cognomes, gostava de ser a Alice a poeta. Podem repetir isso quantas vezes quiserem e isso para mim é aceitável e porque é verdade. E um motivo de orgulho, imagino. Claro, agora imaginem, e depois queria dar assim um exemplo meio enfadonho e só mesmo caricato. Tu não se vais dizer a um eletricista que só faz lâmpadas ou que só arranja tomadas ou que só faz aquilo. Eu sou uma poeta que vai falar das suas inquietações. Tenho várias. Fico contente de ter chamado os olhos do público para a minha primeira inquietação, porque significa que vão estar atentos à segunda, se convencer à terceira e às próximas, porque ainda tenho muitas para dar. A próxima inquietação que vou-me focar são as prostitutas do metro do Martim Muniz. Ai, vamos falar disso. Por isso... é redutor começar-se por dizer é assim, eu também acho que não sou pró-racista, mas também quer dizer, existe uma necessidade, acho que exagerada, das pessoas de quererem já rotular-nos quem é que nós somos. Eu sou poeta, enquanto disserem isso está certo. És uma voz. Exato. Eu sou mais que uma voz, não sei muito bem, mas é claro. Isso. Mas neste tema uma já poeta percebi. Já com voz, não é? Sim, mas nestes temas sou uma poeta com voz. Mas se vocês ouvirem bem o poema, e depois as pessoas que dizem isso, eu às vezes ouçam outra vez o poema e ouçam o que eu estou a dizer. Eu nem sou muito de falar sobre estes temas, não é? Eu nem sou muito de afiar a língua. A minha forma de afiar a língua é estar no palco e dizer. A seguir vou pensar noutra inquietação, tenho muitas. Mas é importante que percebam que eu vou falar ainda sobre várias questões. Há mais, muitas mais inquietações. E depois tenho receio, porque depois é aquela parte, não é? Depois vais para o palco e as pessoas já estão à espera de um poema de um certo estilo. Tenho vários estilos. E não queres ser previsível, tens muito mais mundos para soltar. Eu sou repetitiva, porque eu tenho uma amiga que é muito previsível e eu sou repetitiva, eu sou a repetitiva, ela é a previsível. Como assim? Não, isso é coisa, aquelas inside jokes, aquelas piadas internas. Eu posso ser repetitiva, porque depois faço aqui e vou, porque gosto de que as mensagens fiquem consolidadas, mas vão ter que prestar atenção e ver. Há vários capítulos, vários temas. Eu não posso deixar de trazer para aqui a citação que eu coloquei na introdução, e já vamos ao outro poema que parte da tua outra inquietação, mas quero falar da filósofa e feminista americana Angela Davis, que disse: quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Uhum. E identificas-te com esta frase? Eu substituía, eu gosto muito da frase também. Porque tem camadas. E do que é o ser-se mulher, ser-se sim, tantas. E ainda bem que disse isso, Bernardo, porque trata-me por tu. Desculpa. Ainda bem que dizes isso. Eu citaria, faço uma contracitação, posso? Vamos a isso. Da Pina Bausch. Uma battle de citações. Uma vera. Estamos aqui um pouco, mas basicamente existe uma citação da Pina Bausch em que ela diz que não importa. Agora está-me a fugir. Como eles se movem, importa o que lhes move. Pronto, esta é a minha contracitação em resposta a esta questão. E eu diria que é importante nos movimentarmos, pessoas, mulheres, e sobre os temas que nos tocam. Sem medos, sem ficar nos lugares que alguns querem colocar, certos Sim. grupos, certas pessoas. Eu diria, mesmo com medo, vão à mesma. E depois logo se vê, não é? A vida, o medo faz parte da nossa experiência terrestre também, e vamos sentir medo. Mas depois também, se nós não sairmos daquela nossa zona de conforto, fala-se muito disso, não é? Zona de conforto, zona de exploração e zona de pânico. É assim, também não saltem da zona de conforto para a zona de pânico. Assim. mas eu acho que podemos encontrar um espaço para ter voz fora da nossa zona de conforto, para explorarmos um pouco
e movimentarmos as águas daquilo que nos inquieta. E tu sentes que movimentas as águas? Eu estou a agitar os ventos das cidades, é um dos meus objetivos, por isso acho que sim. Dizes afiar a língua para temas sociais emergentes. Que olhar é esse o teu? O meu olhar? Sim, sobre estes temas emergentes. O que é que... Vai depender, porque agora de repente pensei... Eu tinha um poema que era o meu olhar, este olhar é meu. Disse-me assim, enlouquecido, olhar para mim. Este olhar sou eu. E resumia isso. Eu sinto que tudo o que eu vou dizer vão ser temas que não é novidade. Eu estou a falar dos ismos e dos cismos, não é novidade. É simplesmente o meu olhar sobre esse tema. As prostitutas do metro do Martim Muniz também não é uma novidade. As pessoas veem as prostitutas. Mas é o meu olhar. Ou não veem? Exato. Eu acho que não vê. Exato. Exato. É o ignorar. Não isto não é estas não são para se ver. E queres saber como é que surgiu a primeira... essa história. Foi assim, eu normalmente passo muitas vezes pelo metro do Martim Muniz e agora existem prostitutas e tudo mais, e eu na altura estava a tentar escrever um poema que era Quanto tempo vivem as borboletas. E pronto, eu estava ali em casa e de repente o olhar dela vem-me. Porquê? Porque nós estamos, como tu disseste, habituados a não ver, a não querer olhar. E como tu também explicaste na introdução, houve um dia que eu disse, não, eu vou olhar, porque ser poeta também é ter este olhar atento e perceber o que é que está à nossa volta. E eu olhei e fiz... assim, eu não vi nada. Mas era o que eu dizia. Eu olho e o que eu estou a ver, não é? Este olhar também sou eu. Eu estou a olhar, mas é como se eu estivesse a ver o meu espelho. Eu não vi nada no olhar dela sobre mim, ou na percepção e eu pensei assim para mim, isto é um olhar sem trago. E o primeiro poema na realidade que escrevi sobre elas não é este, é outro, o Capital, que é mais curto, mas o que eu apresento normalmente é o Capital, e o que eu explico é isso, é que às tantas é como não consigo explicar muito bem, mas é como se elas tivessem invadido a minha arte e eu estava a tentar escrever sobre outro tema, mas aquele é que era o emergente, o que eu queria falar, o que eu precisava de falar. Passaste das borboletas para esta prostituta, o que tem imensa poesia. Sim, tem. O mundo está repleto de poesia. No cotidiano, no dia a dia, estamos aqui envoltos em poesia. Vou-te pedir para me dizeres, recitares esse teu poema Capital. Então, normalmente eu faço isto assim, meio um suspense em palco, umas respirações, e digo, este é um poema dedicado às prostitutas do metro do Martim Muniz. Capital. A machucada, enforcada pelo caule, gotejada em suspiros, perguntas: quanto vale? O líquido que corre pelos seios que amamenta à noite. Quanto vale? A ilusão de que nada é e tudo é o nada que é dado. Como lidas com seres o saco vazio em pé, do qual te deixas voar, encher, domesticar? Quanto custa? Porque tem de custar. O castelo onde te escondes, o alto dos fossos dos montes, das colinas, das ervas daninhas, das espinhas, dos peitos cortados no prato, das linhas, dos traçados marcados no pulso, no berço dos lábios. Quanto fica? O vazio dos desejos adivinhados que se abortam nos corpos jejuados. Quanto pesa um metro que te agarra, te arrasta e te leva à capital dos 7 pecados. Uau! Meu Deus! A capital dos 7 pecados. É. Pois, e usas aqui a palavra pecado, não é? Também é um peso, não é? Sobre... Na verdade, todos nós, sendo católicos, religiosos ou não, não é? Bolas. E continuaria, atenção, mas é esta capital Capital é esta, sobre isto? Sobre os pecados e... se quiserem perceber, o poema tem muitas... Porque eu depois aproprio-me daquilo que vou sentindo para escrever o poema, e tem muito que poderia explicar. Mas aqui não chamam Lisboa cidade das 7 colinas, não é algo assim. Foi bem que eu percebo dos altos, fosso, dos montes, das colinas, das ervas daninhas, das espinhas, dos peitos cortados no prato, das linhas, dos traçados marcados no pulso, no berço dos lábios.
E o capital e a própria palavra, não sei se à primeira vista, não gosto de denunciar logo os poemas, mas à primeira vista a palavra capital remete à capital, não é? Mas também é o capital, o dinheiro. Exatamente, quanto fica, não é? Quanto custa, porque tem de custar. Então a reflexão é dupla, é esta parte do corpo como um produto, de certa forma, mas também é a reflexão da própria capital, porque o poema depois continua a falar mais da doença do mundo e a forma como aquilo que existe nas esquinas que nós passamos e curvamos, não é? Fazemos não é? Assim, se fosse uma finta, não é? Se estivéssemos a falar de fora, vamos curvando as esquinas e não vemos nada e passamos à frente e seguimos caminho. Então a capital também tem muito de belo e Lisboa tem muitos recantos e muitos lugares muito bonitos, mas a verdade é que morando eu fora da zona de Lisboa e agora estando mais no centro, encontra-se muito no centro. Estas sombras. É verdade, olha. Sim, sombras, estes vultos nas esquinas, é verdade. Estávamos a falar de mulheres e estas mulheres ainda mais sombra, não é? Eu uma vez estava a falar sobre estas prostitutas do metro do Martim Moniz e alguém chamou-me a atenção e disse: olha, mas sabes que... Porque depois eu estava com uma perspectiva se calhar um bocado... como é que se diz? Quando estamos a pôr no colo e tudo mais. Condescendente. Sim, tenho outra palavra. Paternalista? Sim, exatamente. Mas esta ideia é muito... eu disse, não, é porque eu estou a dizer o meu reflexo, porque não é sobre ela, eu não as conheço, não sei, é como eu percepciono esta situação em particular, por isso é que... As sombras, eu falo é de como a sociedade as ignora, é por esse lado. Sim, de sombra, então... não é? São ignoradas, portanto não estão no centro, não estão debaixo da luz e dos pontos de interesse e de olhar e olhado. Mas fazem parte de nós, por isso é que eu gosto da ideia da sombra, porque nós esquecemos das sombras, não é? Mas elas estão lá. Estão lá, ai que engraçado. Elas estão Onde lá. Onde é que foste? Claro. Ok, que giro. Também me interessam estas pessoas sombra. A sério? Interessam-me, sim. Pessoas sombra, uau. E os sem-abrigo, e há muito. E que importa dar-lhes palco, voz e luz. Sabe, pode ser um humanidade. Há muitos temas sociais, há muito. E interessa-te estes temas sociais para a tua poesia? Porque a poesia também pode ser um ato político, neste ponto, um ato cívico. Sim. Eu durante muito tempo escrevi poemas só para mim. Que são os poemas, tanto que não têm interesse de publicação. As tuas emoções internas? Completamente, e porque a poesia para mim é um lugar de necessidade. Este é o primeiro passo. Só que com o passar tu ganhas mais maturidade e percebes que se calhar aquilo que é uma inquietação tua também é de outras pessoas. E quando eu digo que vou afiar a língua, e sendo eu e tendo uma personalidade até reservada, o que eu penso é porque eu sei que o que eu estou a sentir outras pessoas estão a sentir e precisamos também de ter voz. Eu posso ser a voz e tenho todo o gosto em ser essa voz, por mais contundente que possa ser o tema, ou se eu sentir e se me inquietar e se inquieta também outras pessoas, eu dou voz. Isso pode ser transformador. E é poesia, e a poesia é o meu espaço de conforto. Por isso é que depois fora do palco, quando começam a agitar muito, é assim, isto não é poesia. O poema fala melhor por mim do que eu falo por mim. E a poesia pode mudar consciências, pelo menos pode ajudar a refletir. Sim. Não é? E estamos tu percebes esse reflexão. poder. Claro. É muito... As conversas ajudam, conversar ajuda, mas a parte que foi interessante e o que foi quando eu fui para o programa Bem-vindos na RTP África, que tu foste à procura desse espaço também. Exato. Tu, antes de começar esta entrevista, disseste uma coisa fabulosa. Tu és fabulosa. Disseste uma coisa fabulosa que é as conversas não me convidaram, mas eu vou sempre à procura. Claro, porque as pessoas têm esta ideia que vão ser descobertas e que alguém... Não é verdade. Não é. Quer dizer, assim, em raras exceções. E é ali um meio caminho. É assim, se tu estiveres em casa, trancada no teu castelo, ninguém vai te buscar, não há príncipe nem trança que te salve. Nem cavalo branco. Por mais comprida a trança, por mais altos... Isto é nas histórias e isto é na Disney. Na vida real, nós fazemos meio caminho e depois as pessoas empurram-nos e dão-nos
e ajudam o resto. E cumpre-se o caminho, não é? Mas és tu, porque eu é que fui à procura e depois recebi o convite para ir Como participar. é que foste à procura? Porque assim, eu publiquei, e tu disseste tudo o que ainda nos sobra da guerra e outros versos pretos, e entretanto o poema que eu escrevi, o último verso fez capa. E eu disse, isto é notícia. Eu fiz notícia. Tu fizeste notícia sobre algo que fiz, que lindo. Sim, e eu disse, isto é notícia, as pessoas precisam de saber que eu fiz isto. E foi notícia no Brasil, em vários jornais, e em Portugal não era. E eu disse, pá, então mandei para imensos sítios a dizer que... E quem aceitou e chamou para apresentar foi o programa Bem-vindos na RTP África. A partir daí, por isso é que eu disse, abri uma porta, porque ninguém me convidou, ninguém estava ali a procurar, quem é que andou a fazer poemas... Ninguém vai fazer isso. E nós sabendo, nós as pessoas que estão ligadas à poesia, a poesia raramente tem palco. E quando me dizem, Alice, gostavas de vir cá regularmente? Eu disse, isto é uma pergunta. Claro que sim. Então, a partir daí a porta se abriu e comecei a ir. Criaste o teu palco, criaste a necessidade. Mais do que o meu palco, e esta é a beleza do que eu fiz, criei o palco para a poesia. Bonito. Agora as pessoas vão perceber que a poesia vale a pena. Mesmo que depois vá outra pessoa ao programa Bem-vindos, mas as pessoas agora cresceu a esperança em dar palco à poesia. Acho eu também. Não quero abandonar ainda as prostitutas. Sim, aquela história, só para rematarmos a história. Sim. Que é, tu continuas a escrever-lhes textos, não é? Sim, mas eu depois, é assim, o meu processo criativo e como as minhas conversas, e por isso é que tiveste de voltar atrás, são muito dispersos. Não, está tudo certo. Eu só não queria era fechar esse capítulo sem esta pergunta. Continuo, mas também agora sinto necessidade de escrever sobre outros temas. Então, isto, da mesma forma que quando elas chegaram e ocuparam o espaço das prostitutas cada vez mais está a ser ocupado por outros temas. Mas a verdade é que durante muito tempo, e tenho vários poemas para além da capital que vais dando a conhecer, vais dar a conhecer. Sim, e talvez assim num futuro distante. Distante. As pessoas estão sempre a ver o futuro próximo. Amanhã é longe demais, às vezes. Desculpem. Gosto de teus risos. Do meu riso no microfone. Mas é isso. Talvez venha a revelar, mas sim, tenho vários poemas dedicados às prostitutas do metro do Martim Muniz. Sim. Vamos agarrar com força esse talvez. A poesia afinal serve para quê? Isto é uma pergunta muito séria. Depende. A poesia e é séria porque tem várias respostas, e como eu disse, para mim a poesia é um lugar, é uma necessidade. E agora tenho os olhos todos postos em mim, mas eu já escrevia, e a poesia é um lugar de conforto. E também pode ser um lugar de desconforto. De agitação. Provocar desconforto para provocar. Sim, percebo, sim, para agitar os mares de dentro, como diria a Elisa Lucinda. Essa mulher maravilhosa brasileira, adora atriz, poeta, uau, poeta, olhões, uns olhões. Sim. E a voz. E o corpo. E um saber dizer. É uma inspiração. Não, ela é uma das minhas inspirações. Tenho várias. Mas estavas a dizer que a poesia pode ser desconforto também. Estava eu a dizer e tu concordaste, certo? Sim, mas voltamos às dores do crescimento, voltamos àquilo que, para mim, a poesia raramente é um lugar, não vou dizer nunca, porque depois estes extremos são estranhos, raramente é um desconforto real. Porque, isto é estranho, mas sabem aquela ferida que às vezes nós vamos ali depois... a borbulha que se torna ferida e é um prazer. Não é? Desculpem, eu não sei rir no microfone. Mas isto é assim. A poesia para mim é um lugar de conforto, porque eu chego à poesia muito, muito jovem, muito, até bem criança. Que idade? Não sei dizer, as pessoas perguntam muito. Eu já pensei em inventar uma idade só para ter uma resposta. Inventar uma biografia. Por que não? Como o Hugo Vanderding, que ia mudando, cada entrevista inventava um passado. Mas eu tenho feito os pais tinham morrido num naufrágio e ele tinha qualquer coisa assim, ele dizia coisas absurdas. Mas eu percebo esta porque é que impela a fazer isso, porque as pessoas perguntam as mesmas coisas e estão à espera de respostas diferentes. Exato. E é divertido, é mais divertido, conversamos, a entrevista corre melhor. Não. Eu estou também a ir atrás do que estás a falar. Portanto, começaste cedo. Sim, muito cedo. E
Na altura eu li o livro de mágoas da Flor Bela Espanca mais vezes do que poderia dizer, tanto quando não sei dizer a minha idade. Isso é tão interessante. É, não Porque é? a Flor Bela Espanca, porque ela traduzia algumas das tuas dores e inquietações. Sim, ela traduziu todas. Ela começa. Como é que aquilo é? Por isso eu gosto de fazer citações e não me lembro bem, mas é qualquer coisa como Bíblia de tristes ou desventurados, Bíblia de sonho, Pai pelo mundo, Irmãos na dor. Exato. Começava. Irmãos na dor, os olhos rasos de água, chorai comigo a minha imensa mágoa, lendo o meu livro, só de mágoas cheio. Aí eu senti tudo. Uau. E tu tinhas, lá está, a alma velha, não é? Tu tinhas já algumas mágoas acumuladas em pequenina, sentias muito. Sentia e sinto. Mas em pequenina, normalmente estamos num mundo de fantasia em que. Em pequenina é a dificuldade de expressar. Na vida adulta, vou expressando, é completamente uma hipersensibilidade que é gerível, não me condiciona. Tenho um trabalho, depois também não estou no trabalho, poesia, Mas essa hipersensibilidade vem de sempre. Sempre. E nessa altura, quando vejo e estou ali com a Flor Bela Espanca e revejo-me nas palavras dela, é que eu penso, afinal, isto que eu sinto tem palavras. Que ela depois tem as lágrimas que choro, branca e calma, ninguém as vê brotar dentro da alma. Ninguém as vê cair dentro de mim. E eu era muito introvertida. Não parece, não é? Quer dizer, ou parece, porque as pessoas fazem perguntas, faço ali umas esquivas, mas eu era muito reservada e muito do que ela dizia era o que eu sentia por dentro. E como não falava com outras pessoas, ela falou comigo naquele livro. Que bonito. E começaste também a ensaiar os teus escritos também muito cedo, não é? Sim. Mas mostrando, era algo muito teu, era no teu diário? Então, diários. Eu não sei se cheguei a ter realisticamente um diário. Tentei tinha uma irmã que partilhava quarto, isto não há cadeados, ela lia e não, não tinha interesse. E ela era uma boa leitora dos teus poemas, ouvinte. Olha, tenho muito que lhe agradecer. Foi ela que alugou o livro da Flor Bela Espanca. O livro apareceu no quarto. Na biblioteca, ela foi à biblioteca? Eu acho que a história é essa. Ou então a história é que ela emprestou. Escolham a história. Mas basicamente eu escrevia poemas para as outras pessoas em certo ponto. Verdade? Sim, vários. Encomendavam-te poemas? Não tantos. Mas... Encomendaram. Eu tinha um conto que era o Acredites ou Não e que era prosa, e fazia para as pessoas da turma. eu já contei esta história. Mas pronto, a história resumida é que, para vocês verem como eu tinha muito a dizer, então eu não falava muito, mas às tantas apareci de repente com um conto que era o Acredites ou Não, uma espécie de de secundário, em que todos os colegas morriam e eu fazia. Uau! Bizarro! A poeta que fez um conto de terror. E eu odeio filmes de terror, nem consigo ver. Mas escrevi este conto e matava todos os colegas. E Justiça poética. Eles adoraram. Não, eles adoraram. Porque era cómico, uns morriam na casa de banho, outros morriam. Era muito gore, era assim uma coisa. Muito giro. Giro, e quiseram, e teve o Acredites ou Não 2. Mas para além disso, escrevi poemas para dar às outras pessoas, poemas de amor. Cheguei até ir para um correio de um rapaz e foi um poema, assim, uma coisa escandalosa. Também houve poemas de amor, claro. Muitos, e continuarão se tudo correr bem à vez. Há que usar as ferramentas. Claro. Na vida, não é? Normalmente as ferramentas vêm mais tarde e são problemas de desamor. Poemas de desamor. As cartas de amor são sempre ridículas, já agora usando o bordão. É? Dizem que as cartas de amor são. É a grande frase. Que engraçado. Sabem que nós quando. Mas mais ridículos são aqueles que não escrevem cartas de amor. Acho que é assim. Gosto muito dessa ideia. É assim, eu sou uma pessoa altamente racional, mas no que toca ao amor, realmente perco alguma racionalidade. Sabem quando começamos a. Por isso se calhar, mas são muitos. Não dispensava uma carta de amor. Nem minha, nem de outra pessoa, não dispensava, nem um poema de amor. É tão bom, e acho que agora são SMS e e-mails, não é? Não é? Sim, talvez. Emojis. Eu acho que as cartas de amor foram substituídas por emojis. Emoji coração. Não? Não sei, estava a pensar nisso. Não, eu sou da velha escola, ainda sou aquela pessoa que escreve à mão e entrega, ou que. Ainda é o que diz, não é? Aquela coisa meio intimidante. Agora vou-te dizer um poema para ti. Que bonito. Não é? A última vez que me escreveram um poema, e eu chamo poema, não sendo, foi a minha vizinha
de 86 anos, a dona Idalina, que me deixou um papel manuscrito debaixo da porta a dizer: tenho sopa para si. Altamente poético. Não é? Eu tenho esse papel na minha zona de trabalho. É porque a sopa é um lugar muito quente, é uma palavra muito, muito boa para descrever o que ela fez, o que ela sente por ti. Oh. Uau! Olha, Sim. tu, além de poeta, tens outros ofícios. Trabalhas na área da psicomotricidade, especializaste na área da surdez, verdade? Ou consequência? Diz-me. Consequência do curso. Então, a consequência deste curso de reabilitação psicomotora é que faz de mim muito melhor poeta e melhor pessoa. Como? Porque assim, nós temos muitas. Existem vários tipos de especializações. Eu, quando entrei, lembrem-se que eu vos disse que era muito introvertida e guardava muitas minhas emoções e tudo mais. E o curso de reabilitação psicomotora, como é que vais ser terapeuta? Hã? Então, as aulas eram momentos de descoberta para mim, quase todas. Principalmente estamos a falar das aulas práticas. As teóricas é outra história, mas nas aulas práticas em que nós tínhamos que pensar o corpo, sentir o corpo, as emoções, relaxação, técnicas de terapias expressivas. Todas essas aulas deram-me assim, de repente, um desabrochar que... Deram-te corpo. Exatamente, deram-me corpo, tal e qual. E é muito importante porque eu aproveito esta emoção e o corpo associado à emoção, não é? Porque o corpo como lugar de emoção, o corpo como o nosso envelope, percebem? Esta ideia do corpo, e tanto ouvir o corpo, a emoção, influenciou muito a minha escrita. Não é por acaso que eu, de repente, aquilo que me inquieta também é esta prostituta no metro do Martim Moniz. Porque eu penso, como é que o corpo pode ser este lugar? Como é que isso acontece? Por isso, daí também influencia muito a minha escrita, esta minha experiência. Mas isto para dizer que sim, especializei-me e tirei reabilitação psicomotora. Porquê esse curso, essa área? É sim, sem muito romance. Sabem o filtro da DGS: Educação, Saúde, Psicomotricidade. A história Sentiste curta. porque tinha boa saída? Alguém aconselhou-te? Os teus olhos cresceram, os teus olhos cresceram. Não, é que boa saída, o curso tem muitas qualidades. Boa saída é como tem boas portas se nós soubermos abrir. É a mesma história. É um curso de profissionais com muito punho, que fazemos muito pela psicomotricidade. E a minha parte aquilo que me interessa nesta altura é a surdez, e por isso é que estou a especializar-me também nessa área. E já estou há muito tempo a tirar o curso de língua gestual portuguesa, porque interessa-me trabalhar com as pessoas surdas, dar sessões, ver que projetos é que posso fazer ligados mais à promoção de competências socioemocionais. Só que tinha a barreira da língua, não é? E não ia para uma sessão, que é uma sessão muito, muito rápida, muito do corpo. Nós em psicomotricidade temos que criar relação com as pessoas, e com esta barreira, embora a fala como vamos comunicar não seja completamente essencial, porque depois o corpo vai e os exercícios e as dinâmicas envolvem-se, era uma barreira. E então, para já estou a quebrar esta barreira. A aprender um alfabeto, não é? Temos falado muito de voz, não é? De fala, de dizer, e a surdez retira é outro espaço de comunicação. E porquê esse interesse nesse lado sombra também para quem escuta, não é? Essas pessoas sombra. É assim, eu agora estava a pensar, todas as histórias vão parar ao professor Gonçalo M. Tavares. Ele teve assim uma influência muito grande. E teve, não teve? Claro, então imaginem eu. Porque ele foi teu professor, não é? Como eu disse, e foi ele que te viu, que te ouviu, que quis que tu lesses um texto dele, não? O que aconteceu foi que o professor ia lançar o livro, uma menina está a perder no seu século à procura do pai, e abriu assim à turma e disse: quem tiver interesse em vir à abertura, à apresentação do livro e ler algo, escreva um texto. Quem for selecionado vai ler. Mais uma vez foste atrás da oportunidade. Claro. Não, mas é assim, o professor Gonçalo M. Tavares sempre foi um professor que eu admirei bastante, por razões mais do que escancaradas aqui.
Mas isto para dizer que imaginem as aulas que eu tinha: anatomofisiologia, antropometria, estatística, que demorei imenso tempo a terminar a estatística, e depois tens uma aula com o professor Gonçalo. Aquilo para mim era um momento, era muito importante. Ele depois também tive que fazer um trabalho que era o corpo, e acho que o corpo e a linguagem. E daí é que me surge esta vontade de pesquisar, ok, o que é que eu penso entre o corpo e a linguagem? E depois comecei a pesquisar e fui parar à surdez. Dentro do curso eu já começava a ter interesse na área da surdez, mas aí reconfirmou-se este interesse. E por quê? Os meus porquês são sempre muito compridos, e não queria dizer porque sim não é resposta. Mas pensei, no meu curso fala-se muito de crianças, fala-se muito de gerontopsicomotricidade. Uau, que palavra! Fala-se muito de muito, e eu sou aquela pessoa que também procura dar voz àquilo que já não... Fazer diferente, não fazer diferente pelo gosto, vou fazer só algo diferente por fazer. Não, mas fazer diferente de uma necessidade. Eu senti que era algo que não era muito falado, a surdez. E disse, para além de ter interesse e querer desenvolver outras competências, sentia-me confortável nessa área. E curiosamente escrevi um poema, na altura enviei para tradução, que eu falava como é que é isto, sentir o mundo de uma forma silenciosa, porque eu já me questionava disso. E até levei para a Associação Portuguesa de Surdos, eles traduziram o poema, e este foi o meu trabalho final nessa disciplina da faculdade. Não é? Bonito, bolas. De facto há esse teu olhar de ver aqueles que não são tão olhados, não é? Sim. E esse é um olhar que pelos vistos vais ter, que tens e que porventura te acompanhará, não é? Espero que sim. Porque eu vi assim daquelas frases que nos ficam soltas. Quando eu estava a estagiar, e já noutro contexto completamente diferente, havia uma das técnicas que às tantas eu estava assim muito distraída e disse: estes olhos não são de ver. E eu pensei, é verdade. Nós andamos aqui às cegas, não é? Pior que o Saramago, não é à toa que aquela senhora é a única que continua a ver. Verdade, não ensaio sobre a cegueira. Sim, exato, já entrando eu aqui a dispersar. E isso sempre me inquietou. Eu estava assim, eu até fiz debates na minha cabeça, porque é que ela foi a única que continua a ver. E eu pensei, é porque ela também não vê. Ou vê. E eu sinto que os nossos olhos muitas vezes não são de ver, e eu tenho que tornar estes olhos de ver. E não é porque vejo mal. A poesia pode Uhum. ser esses óculos, não é? Que temos que graduar, não é? Temos que graduar, exatamente. Uhum. E sei que tu própria usas. Uso, vejo muito mal. E que isso te ajudou a ver também. Essa dificuldade te ajudou a focar certas realidades. Sim, não comecem a ver mal só porque sim, não façam disparates. Sabem que eu tinha. Agora lembro-me de uma história. Eu tinha aulas com a professora Margarida Gaspar de Matos, e estávamos a falar como em algumas personalidades, de algumas perturbações, algumas das personalidades viam mal e as outras isto é fora de contexto. Vamos. E umas não viam mal. E eu pensei que ia conseguir curar a minha miopia com uma perturbação de personalidade, porque eu disse: será que se eu tivesse uma perturbação, a minha outra perturbação ia ver bem? Não, por isso, caso alguém também tivesse essa pergunta, desculpem, dispersei. Não. Às vezes as dificuldades fazem-nos avançar muito mais e ter um olhar mais aguçado, usando esta expressão, para Exatamente. os detalhes, para a beleza das pequenas coisas. E faz parte muito. Viste? Aquela ponte, nem estavas a contar. E tal. Que giro. A beleza das pequenas coisas, é verdade. Bom, a beleza das pequenas coisas é o que andas a fazer, e queria que nos falasses do Poetry Slam, este movimento de que fazes parte. O que é? Em que consiste? Por onde anda? Tanto que eu estava a pensar, faço parte, é que isto é tão está sempre a movimentar-se. Eu vou fazendo parte, vou indo, e qualquer pessoa pode fazer parte, e esta é que é a beleza também do Poetry Slam. Mas basicamente, um dia eu vou lá contigo. Vamos todos para o Poetry Slam. É assim, eu quero, mas eu não sou poeta. Vamos descobrir. Todos nós temos um pouco de poesia em nós, e a parte divertida é porque também o que eu me divirto mais na realidade, para além, é assim, eu não me divirto muito quando há pontuações.
Pois, porque aquilo também pode ser ou é sempre um concurso? É assim, o movimento Poetry Slam, e para quem está a ouvir e não sabe nada, e não sendo eu a melhor pessoa e tentando explicar da melhor maneira, procurem Lee Alves. E ali, como é que é? Lee Alves foi a pessoa. Lee Alves. Foi ela que me fez o meu primeiro. L-I. L-I, sim. Fez o primeiro. Foi o workshop que eu participei de Poetry Slam, que adorei, que ensinou tudo o que sei, que me deu as bases, que é para agora estar mais dentro do movimento. Pelo que sei, esta prática artística e performativa nasceu em meados dos anos 80, começou em Chicago, na Green Mill Tavern. Eu googlei. E pronto, vem dos Estados Unidos e progressivamente chegou à Europa, não é? A várias partes do mundo, não é? É isso tudo que estava aí no Google. Mas sim, já agora dar contexto. Sim, não, faz sentido. Mas o Poetry Slam, no fundo, é um movimento que tem como objetivo também quebrar um pouco da ideia que as pessoas têm de poesia. Já viram como a poesia tem outros corpos e outras formas de estar. E que pode ter este lado mais descontraído, de encontro, de experimentação, de erro, talvez. Completa. Eu adoro o slam por isso. Mas tem várias características do Poetry Slam. Sinto que vim despreparada para responder bem. Mas normalmente é esta ideia de que trazes poesia da tua autoria. Tens 3 minutos, não usas nenhum tipo de acessório, nem som. És tu e a tua voz. É um stand-up poetry. Podemos quase que dizer assim, em 3 minutos. Exato, tens 3 minutos no máximo para mostrar o que é que vales, e depois se calhar tens uma pontuação, as pessoas competem, vais passando ou não passando, e é por aí, vale tudo. Ou não? A nível da poesia. Pois, exato. Mas a parte que eu gosto do Poetry Slam, e para o diferenciar do que é um stand-up comedy ou um mic aberto, porque também temos momentos de mic aberto, é que é a mensagem. Normalmente nós vamos lá para... É assim, pelo menos a meu ver, quando tu sobes ao palco, e como é que tu chegas às pessoas? Tens uma mensagem. E por isso é que este primeiro poema Poeta toca muitas pessoas, porque foi escrito para as pessoas. Tem uma mensagem. Tem algo para dizer. Sim, e o Poetry Slam, e o que eu sinto que caracteriza muito este movimento, é que acaba por também ser mais um movimento que dá voz a vários temas sociais. Como é que surgem os teus poemas? Ou seja, falando do bastidor, como é que é o teu processo criativo? Vais escrevendo ideias no notebook do teu telemóvel, está na tua cabeça, são coisas que ouves dos outros, são inquietações de sempre que tu vais trabalhando. Vive também muito do que tu lês. Como é que surgem os teus poemas? De forma errante? Completamente. Os meus pensamentos são errantes, não sei se nota muito, às vezes sim, às vezes não. Mas, por exemplo, eu respondi quase assim na minha cabeça a tudo o que tu disseste. O último foi se vem do que eu leio. Sim, eu de outra vez li o livro Teoria Geral do Esquecimento do Agualusa, e há ali uma imagem marcante que não vou revelar, porque gosto de manter sempre suspensos no ar. O que é que seria da vida sem mistério? Exatamente. E imaginem, houve ali uma imagem em que aquilo para mim foi tão tocante que a última deixa, por assim dizer, do poema das prostitutas do Método Martim Muniz é essa imagem deste livro que me veio. E a ideia que lá fica, disse, como é que ela fez isto? E tantos frases. Mas vem de vários lugares. Os poemas nascem de mim, do meu sentimento, da minha emoção. Nasce muito das minhas inquietações, como falávamos, do meu olhar sobre o mundo. Nascem às vezes de lugares inesperados. E escrevo muito, aponto muitas palavras assim, no telemóvel? Completamente, porque as pessoas têm falas muito deliciosas, e eu neste momento estou a viver nas pessoas fantasmas que tu disseste, e eu bebo muito daquilo que é invulgar, aquelas palavras que as pessoas dizem, porque existe muita poesia no cotidiano. Eu também não sei se posso escrever poesia apenas sobre nada, que é aparentemente nada, mas depois esse nada é uma metáfora para algo, então tudo me inspira, não há assim algo gigante. Claro que se eu estiver a pensar na maioria dos poemas que escrevi, isto é os que eu quero escrever, mas os que eu escrevi vêm de lugar talvez de mais mágoa, mais tristeza, e a maioria dos meus poemas são... É assim, ainda não escrevi um poema feliz, se é assim. Não? Não. Posso perguntar, vou arriscar. Não. Tens algumas mágoas de sempre? Ai, credo. Vai-me sair as mágoas. Eu fui à boleia do que tu disseste, não é? Sim, se tenho algumas mágoas de sempre.
Eu acho que tenho muitas inquietações, porque o livro de mágoas da Flor Bela Espanca chama-se Livro de Mágoas. Eu agora estava pensando na minha irmã que está a dizer que já viram dizer Alice é magoada. Não é bem real. Fica Isso muito... parece já título de novela. Neste sketch 2. Acho que não. Eu tenho muitas inquietações e como às vezes sinto o mundo de uma forma que acho que poderia não ser tão intensa. Faço ali algumas crateras que quero e que preciso de arranjar. Pronto, assim, tem que ser construído e de alguma forma. Todos nós temos dores. Agora, mágoa, eu acho que é algo muito. Mágoa, a palavra mágoa sinto que não descreve bem o que. Mas ainda estás a curar algumas das tuas dores, podemos dizer. Da vida? Não. Não é? Não sei. Não, eu tenho. Porque tanto me inquieta que não preciso das antigas, vêm novas, vão surgindo. Vou sarando, vou surgindo, porque a poesia para mim mesmo é um lugar de grande conforto, nesta perspectiva em que depois, quando eu escrevo o poema, já está ali, já estou livre. Está ali no papel, está ali escrito. Se eu quiser, vou lá outra vez. Eu sentia isto nessa altura. Tanto que eu tenho poemas que já não me identifico. Deixa-me ir mais uma vez muito rápido ao teu passado. Na tua família, falaste da tua irmã, havia alguém que tinha gosto pela escrita, pelas palavras, pela oralidade eloquente ou não? Alice bebe água, é isso que estamos a ouvir? Sim. Oh, não! Não particularmente. Não, isto é algo. Nós somos todas muito diferentes. Nós somos 4 irmãs. 4 irmãs. Somos todas muito diferentes, cada uma nas suas zonas de conforto. E acho que é uma família comunicativa. Falamos muito, uns mais. E é isso, e é uma família que é muito comunicativa e falamos muito. E as minhas irmãs, cada uma delas tem as suas áreas. Eu particularmente sempre gostei de falar e até irritava muita gente, porque é assim, sabem como é que eu estudava? Há pessoas que leem e estudam para dentro, não é? Eu era aquela pessoa que estudava para fora. Eu li matérias e... Tu estudavas para fora? Sim. Dizias? Sim, tudo. Essa voz, essa dicção tão boa, andas há uma vida a trabalhar, não é? Sim, porque eu não consigo decorar ou perceber sem dizer alto. E a minha irmã até disse que isso é um sinal de pouca inteligência. Mas eu tenho irmãs muito... Ela diz que eu sei um artigo, vou-te mandar este artigo que diz que aquilo que tu fizeste durante tanto tempo, porque aquilo é irritante. Pois, mas os irmãos servem para quê? Muitas vezes. Não, mas ela diz isso a brincar. Para beliscar, para, não é? Sim, há sempre esse jogo, não é? Sim. Mas leio muito em voz alta. Ou lia. Agora tenho lido muito menos. E há poemas que surgem já quase feitos na tua cabeça? Ou é um trabalho de carpintaria? Eu tenho assim aprendi, é assim. Antigamente eu pensava que a poesia tinha que ser algo absolutamente genuíno e cru. Estás ali, escreves naquele momento, aquilo que escreveste ficou. Mas eu aprendi que a revisão também adiciona sabor. No Slaver e no Poetry Slam também tens isso. Se forem pesquisar, que até foi o vídeo que nos enviaram. O primeiro passo, e não pode ser carpintaria. Tem mesmo que vir tudo de ti. Escreves ali durante imenso tempo o que tiver a vir à cabeça e depois sim vais limando, cortando as partes que interessam os menos. excessos. Exatamente. Secar. Sim, e trazes um poema muito mais interessante e que ainda é teu, porque se partires logo a pensar, então não vou dizer, já vens ali muito, já não fica tão genuíno e já não fica algo teu, fica algo já com muitas percepções do que é que és como as outras pessoas pensem. Primeiro escreve-se do coração e sempre. E depois outra vez lê-se do coração e revê-se. Depois faz-se a barba ou tira-se as gorduras, não é? Sim, exatamente. Um poema não pode ter muitas gorduras. Depende do poema. É assim, um poema que eu tenho que é o Eles. Esse poema, por exemplo, tem várias partes que interessam um pouco perceber porque o foco está noutra parte. Então, se for esse o objetivo, pôr ali partes, sim, para baralhar as pessoas ou para dar outra ideia mais de desabafo e adicionar ao poema, pode ter partes que não interessam, mas interessam para dar destaque. É um balanço, é um recuo para depois avançar. Exatamente. Que outro poema é que podemos ouvir teu? Exatamente, o Eles. Que eu estava aqui a pescá-lo. E este poema não tem lá nenhum e vou-vos dizer. Vai estar aqui. Vai estar aqui. E o nome é Eles.
Tenho a cabeça enovoada, a barriga vazia. Não vejo os que juraram se importar. Sempre. Questiono-me se estão vivos, se respiram, se importam. Eles. Saio para a rua certa de nunca os ver. Não me sinto a mim. Sou a eles, que reinam como se eles existissem, como se fossem eles a pagar a luz e água neste planeta. Eles. Vivo num mundo onde os eles não se escolhem. Dou cada uma das mãos a quem me apanhar, desapareço eu, o meu corpo, o meu nome, a minha existência sem significado. Eles. As mãos frias dão contorno à minha sombra e nelas fantasio sentir-me melhor, menos só, a andar de um abraço para o outro, ocupada como se fosse domingo. Eles. Com as mãos presas encaixadas, fico sem nem saber em que bolsos guardar as minhas emoções, sem nem saber. Sinto a energia drenar-se-me do corpo e o quanto custa continua a custar. Eles. Os diálogos em como existe uma nova possibilidade do mundo melhor enojo-me e não tolero. Nem suporto que me continuem a achar interessado ao encontrar sem existir. Eles. Tento que não seja totalmente visível a minha solidão ou sequer a minha insignificância. Contudo, como reagir quando chegas, largas os braços para despejar um desabafo e te dizem basta. Eles. Como reagir. E até o privilégio de escolher de que tristeza falar te é negado e a preguiça das pessoas, deles, te enlouquece porque te falam com a brutalidade com que querem e nem isso nem nada a eles importa. Eles. Tentas explicar a tua situação, continuar o desabafo deixado pelo terço e com uma faca aguçada de pontas redondas tiram-te eles as cordas vocais. Eles. Olhas para ali, para o momento onde te apercebeste que as dores físicas, visíveis, diagnosticáveis irão sempre se sobrepor a isto. Eles. É esta baralhação de emoções sempre. Então aceitas a não presença de qualquer sentimento que anseias despejar em ouvidos compreensivos. Eles. Repousas o corpo neles mesmo, pegas cada um dos lados dos teus membros e num quadrado com os vértices a arder, derramas lágrimas que sabes que vão durar para sempre. Eles. Sabes que sim. E no túnel por onde caminhas, com a rapidez de quem vê, chamando por eles, apenas responde a única constante, que nunca vai falhar, que define o quão pequeno e insignificante um ser humano se pode sentir e ser. Tu. 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 Uau! Quem são estes eles? São muitos eles, não é? São. Eles andam aí. Que horror! Eles. Não sei quem são os eles. É muito. Este poema é difícil dizer, mas é uma mensagem. Não sei se se passa. O que é que tu pensas que o poema. Desculpa, eu queria ouvir-te, porque cada um se identifica de uma maneira diferente. Eu queria de que maneira que eu escrevi o eles. Sim. É assim. Nós várias vezes temos esta tendência a culpar as pessoas, as outras pessoas, pelo que nos acontece, pelo aquilo que estamos a passar ou pelo aquilo que não estamos a passar, e a culpa é sempre externa, são sempre eles. E a mensagem deste poema é mais numa ideia de que temos que perceber que nós é que temos o poder sobre. É muito lato o sentido e mais poder sobre nós. Sim, porque depois eu digo, e no túnel por onde caminhas com a rapidez de quem vê, chamando por eles, apenas responde a única constante, que nunca vai falhar, que define o quão pequeno e insignificante um ser humano se pode sentir e ser. Tu. E é perceber que nós temos o controle sobre a nossa vida, naquilo que nos é possível. Podemos ter o controle da nossa narrativa, do nosso caminho. Sim. Não no seu todo, mas que temos um grande papel, não é? Claro, e esta ideia de e não consigo, porque depois eu criticava e dizia que eram eles e culpamos os outros, que muitas vezes são de facto barreiras, muitas vezes são muros, e são muros erguidos, são eles que nos erguem muros, ofensas, mas cabe-nos a nós ultrapassar isso, não é? Sim, e por isso é que reagir, ir em frente, não é? E estar à espera de que alguém nos venha. É a velha história de que as pessoas têm esta ideia de que alguém vem salvar e sim e não, as pessoas estão cá e nós vivemos todos em comunidade e precisamos dos outros, e precisar do outro e estar ali em contacto e ter conexões, ligações é importantíssimo para o nosso bem-estar, mas nós tem que partir de nós temos que estar bem com quem somos, onde estamos e onde estivermos,
aqui em qualquer lugar. Não sei onde é que eu fui buscar isso. Deve ser uma situação qualquer que eu tenho na cabeça. Não, mas é perceber que estar à espera de que as pessoas mudem algo que também temos de ser nós a movimentar é irreal. E eu escrevo este poema num dia que estava muito chateada em dizer eles. Muito incompreendida, muito só. Completa. E era assim, então, não vejo os que geraram sempre. Então, não disseste que ias-me apoiar sempre, onde é que estás agora? Não é? E eu dizia eles, e depois e a ideia que eles pensam que pagam a luz e a água deste planeta, então eu também estou cá e também tenho. E esta ideia, eles, e às tantas estás num lugar tão fechado, escuro, e tens que perceber que incapacitante, não é? Quando ficas nesse lugar escuro. Paralisante. E aliás, este poema fala muito também da saúde mental, do que é que de estarmos bem connosco. É um tema esse tão atual. Sim, outro tema social emergente. Não, verdade. Sim. Não, mas e que me preocupa porque já estive em abismos silenciosos, já tive momentos em que e o que me fez sair não foram os outros, também foram, mas tu tens que viver por ti, pelo que te faz sentido, pelo que e vais ter muitos momentos em que as outras pessoas vão te ajudar até certo ponto e tens que ser tu a fazer o resto. Permite-me dizer que às vezes há pessoas que precisam da ajuda dos outros para sair desses buracos. Claro, mas estamos aqui já claro. Mas sim, nem sempre conseguimos sozinhos, mas temos um papel. Mas toda a gente tem um papel. Como é que era aquela banda desenhada que era que o doutor perguntava, ele perguntava ao paciente: podes-me curar? E ele: vais tomar a medicação? Ou queres ser curado? Era assim. Faz sentido. É isso, claro, precisamos de um apoio, mas tem que partir e parte muito de nós. E falo e sempre na primeira pessoa. E pronto, este é o poema Eles. Tu vives em muitas solidões? Algumas voluntárias, outras involuntárias. Que resposta boa. Não, eu penso muito sobre a solidão. Eu também. Passei muito tempo da minha vida, isto é uma ideia que se calhar pode ser estranha, mas é real, que eu passei muito tempo da minha vida no meu quarto. Sozinha. Quer dizer, não era o meu quarto, era o quarto da minha irmã, mas do nosso quarto. Mas é assim, ela não estava em casa. E por isso é que eu dizia que somos todas muito diferentes. Ela é completamente o contrário da Alice. Ela é muito social, então também não. Ou seja, eu passava mesmo muito tempo sozinha no quarto. A ler, a imaginar. Muito, eu não sei, até é engraçado porque há memórias que eu não tenho da infância porque realmente não há muito para lembrar. Só ali. Mas pensava muito, ainda penso muito, e eu gosto de pensar. Eu preciso de estar sozinha. Eu sou aquela pessoa que. Porque imaginem, eu sou muito. Imaginem, os estímulos à minha volta, eu absorvo quase tudo, e isso é péssimo. Cansativo. É muito cansativo, porque drena a tua energia. Eu tento, agora nem tanto assim, não é? Porque isto é um treino de muitos anos. Eu agora não vou. Eu tento distanciar-me. Eu tenho muita dificuldade ainda em desagregar-me do lugar. Por exemplo, eu consigo sentir, sem fantasiar e sem entrarmos aqui em muitas magias, as energias dos lugares e às tantas a solidão é um momento que eu tenho de me redescobrir e estar eu comigo mesma. Limpares a aura e tudo à tua volta e estás mais concentrada em ti. Alinhar os chakras. E nem imaginam o quanto eu estou a ansiar uma solidão. Assim que isto tudo acabar, esta areia toda, estou a ansiar uma solidão. Mas sem romantizar também há das outras, não é? Também as sentes. E às vezes estamos acompanhados e sós, não é? Às vezes há aquelas solidões piores. Claro, e também o poema Eles vem daí, houve uma altura em que mas onde é que estão as pessoas? Mas é da tua cabeça, às vezes é, outras vezes não é. As pessoas, aquelas. Onde é que eles estão? Então ia estar aqui. E eu tenho um poema que fala sobre a solidão. Falo muitas vezes sobre a solidão, porque eu vivo bem com o estar sozinha e gosto e sou uma pessoa muito introspectiva, mas nós precisamos sempre dos outros. Somos seres sociais, claro. Completamente, animais precisamos sociais. de pessoas para nos identificar, não é? Sim, ninguém é uma ilha. Não, que vamos pôr aqui já imensas ideias de pessoas que já pensaram sobre isso. Ninguém é uma ilha, nós precisamos mesmo dos outros. E eu preciso das minhas redes. Para não naufragar. Olha, sabe, é engraçado, pensamos o mesmo e completamos ao mesmo tempo, exato. E precisamos das redes para isso, para estarmos à superfície.
e para pescar coisas boas, poesia. Claro, e eu volto e meia, vou para o mundo, volto ao meu mundo, saio do meu mundo, e isso é tudo importante, mas penso muito sobre a solidão, é verdade. A tua e a dos outros? A dos outros também, ainda bem que perguntas, já estava a olhar, não sabia que sim. Porque eu cheguei a fazer entrevistas num trabalho a pessoas com mais idade, com mais de 65 anos, e vi muita solidão. Esse é um dos meus fantasmas, também. Caraças, claro. E está para sair um tema sobre isso. Ai, que bom! Sabes que desculpa, só para rematar, eu via uma série que era o Breaking Bad. Eu também. E sabes o principal, né? I am the danger. Ele depois, quando vai se refugiar, spoiler, não ouçam, e ele às tantas vai para um sítio deserto e ele está cheio de dinheiro, e depois dá assim uma pilha enorme ao advogado e diz: podes ficar mais um bocado. Porque ele estava ali completamente isolado. Uau. Já viram como nós precisamos dos outros? Penso muito nisso. Uau, é mesmo. Olha, vamos dar música à nossa conversa. Vamos. Quais são as músicas que trouxeste? O que é que podemos ouvir agora? É assim, eu tive muita dificuldade nesta tarefa, senhor professor. É assim, Quem é o senhor professor? É assim, eu ouço muita música mas assim, vou partir para a primeira, que eu faço muitos rodeios e gosto muito das introduções, mas esta música, explico já, vem porque eu no poema Poeta digo uma parte em que as pessoas não compreendem o que eu estou a dizer, porque eu digo: Mushima Wamia está sofrendo. E as pessoas, à partida, algumas saberão, outras não, mas Mushima significa coração e Mushima Wamia é o meu coração. Então a música que vos deixo, e para perceberem também um pouco das camadas e das muitas camadas que o poema Poeta tem, é do Elvio, Mushima Wamia. Uau, vamos ouvir. Mushima Wamia está sofrendo. Ai, ué, Mushima Wamia. Mushima Wamia está gemendo. Ai, ué, Mushima Wamia. Em Benguela, onde está o meu amor, a minha terra, a minha gente. No Benfica, onde a mãe nos acordava, eu ficava. Uau, esta música é introspectiva, mas também dá para dançar. Já dançaste ao som desta música? Já, e depois agora disseste isso, e é engraçado porque esta música é uma música de dor. Mas algo muito interessante na cultura africana é que mesmo em temas de dor e nós dançamos e damos esta vida e este corpo também. A poesia pode ser isso? Criar, não sei se uma dança de palavras, mas criar uma leveza à dor, uma expurgação à dor. Uau. Há muito que a poesia pode ser, e também eu até costumo dizer que a forma mais, assim, dar mais digestão às pessoas para dar algo que é maior e que demora a digerir e a mastigar é através da poesia. Por isso ela acaba também por ajudar a dizer de uma forma assim, com as nossas metáforas, com os nossos... A chegar mais fundo. Sim, na alma do outro, eventualmente. Sem ferir muito. Mas entrando ali. Exatamente. E mais? O que é que podemos ouvir mais? Então... eu estive muito indecisa. Esta segunda escolha é assim. Pensei em 1300 músicas. Pensei na Britney Spears, que era Circus. Oh não, a sério? Viria Britney Spears. Viria. Pensei em duas da Britney. Não vai ser a Britney, mas pensei em duas da Britney, que era o Britney Spears, coitada, que era o Circus, portanto a gente está à minha volta como num circo. Bem, enfim. Depois tinha o Piece of Me, portanto a gente quer um bocado de mim, porque para fazer um retalho e para perceberem quem é a Alice, e depois estão a criar um homúnculo de algo que não é real. Mas acabei por optar pelo Tupac, All Eyes on Me. Uau! Porque sinto tão os olhos todos postos em mim, que é algo que pensei que seria mais agradável. Tem vantagens, tem desvantagens, mas sinto que estou neste momento em que tenho os olhos postos em mim, na minha poesia, no que eu estou a fazer. Não sei durante quanto tempo, mas é uma música que descreve o meu estado de espírito atual. Vamos ouvir. Vamos. Save money, bring bitches, bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but before gon' get me. We got 4 niggas and low riders and ski masks screaming thug life. Every time they pass, all eyes on me. Live the life of a thug
thug nigga till the day I die. Live the life of a boss player. All Eyes on me. Oh, uau! Uau, é uma grande pressão sentir estes all eyes on you. É, porque eu sinto que as pessoas querem olhar-me dentro do fundo do olho e ver-me por dentro e é assustador. Mas é uma pressão relativa na realidade, porque é assim, é uma pressão, mas eu estou muito distante, eu estou sempre e acuso alheamento poético. Eu sinto os olhos postos em mim, mas às vezes não reparo. Eu demorei muito tempo, é assim, isto começou a ser um fenómeno antes de eu reparar. Eu continuei a fazer a minha vida normal. Aliás, e continuarei eternamente, mas achei muita piada porque eu estava ali, apareci ali, está bem. Não dás mais espaço do que o que merece. Não é isso. É o chamado não te queres deslumbrar. Sim, e sempre fui uma pessoa de pés muito assentes na terra. E então os meus voos são poéticos, porque o meu poema voa e eu estou aqui. E é engraçado porque tenho visto e sinto que a primeira vez que eu disse o poema, eu estava muito indecisa, vou dizer de cor ou não vou dizer de cor, e a primeira vez que eu disse na Powerlist 100 da Bantu Man, eu disse a ler, porque eu interesso muito pouco, o que eu vou dizer interessa mais, e coloquei o peso e a pressão nas palavras. Esta segunda vez acabei por dizer de cor e do meu coração, mas o peso e a pressão estão sempre nas palavras. Eu existo, mas eu não estou sempre a pensar no poema. Até às vezes é engraçado como as distâncias que existem desde aquele dia em que eu fui e as pessoas que estão a ver aquela Alice do passado pela primeira vez e a Alice onde eu estou. Então a pressão para mim já está na altura, sim, mas vai-se diluindo. E sinto-me pressionada agora por outros temas sociais e é por aí. Falaste de voo, esse teu poema, O Poeta, já chegou a Angola, não é? Sim. E qual é a importância disso? É assim. Onde tens antepassados, não é? Família? Antepassados. Família? Raízes. É assim, eu adoro que tenha chegado a Angola. Vocês sabem quão delicioso é ouvir alguém, porque eu digo Mushima Wamia, não é? E alguém dizer, as pessoas estavam a ouvir, não é? Isto deu na RTP África, e às vezes nós esquecemos o poder que a televisão pode ter. Esta é a diferença. Há pessoas que não têm internet, não têm telemóvel ou o que for. Existe o facto de eu sentir que de repente estava a dar, porque esta omnipresença do poema, estar a dar em Angola, estar a dar. Nós não pensamos muito nisso, ou deveríamos pensar mais. Então, quando eu começo a receber e eu apareço no grupo da própria família e encaminham o meu vídeo, ai que engraçado, sou eu, no grupo da família, e depois, normalmente, quando reencaminham, aparece lá em cima reencaminhado muitas vezes. Eu disse, isto está a circular. No meio, em todo. E é muito, porque quando eu digo Mushima Wamia, que é isso que eu ia dizer, às tantas depois eu vejo, porque eu não sei, eu não consigo estar em todos os lugares e ler tudo o que está a ser dito sobre o meu poema. Eu sei que ele está a ser falado, e havia alguém que nos comentários dizia: esta é nossa. Porque eu dizia Mushima. E este sentimento de pertença, eu nasci em Portugal, cresci e passei estes 28 anos da minha vida cá em Portugal. Tenho muita vontade de voltar. Vai acontecer, não vai? Sim, é assim, nem que seja. Imagina que eu agora caio ali e já não. Sim. Ai, durou pouco este voo. Não, mas imagina, eu tenho esta vontade de, enquanto eu não consigo estar lá fisicamente na minha presença e na presença das pessoas e sentir as pessoas, que é essencial e fundamental, cheguei lá. Tu já chegaste lá e deste voz a muitos angolanos, não é? Sim, e não só. E não só, não é? Recebi mensagens de Moçambique, depois entretanto já estava no Brasil. O poema voou muito. Fui parar a Londres, porque assim, fui parar. O meu professor de língua gestual portuguesa, que é surdo, tem amigos em África. E entretanto recebe o meu poema, ele que é surdo e não percebe, e depois porque na minha biografia está que eu estava a especializar na área da surdez, foi nesse contexto, ele disse: olha, Alice, és tu.
E encaminhou. Este poema voou. Este andou. Eu tenho uma amiga que está a viver em Angola, a Yolanda, e eu reencaminhei-lhe o vídeo e ela comoveu-se. E acredito que várias milhares de pessoas sentiram o mesmo. Sim, recebi muitas mensagens. Aliás, eu pensei em criar uma página à parte para o poema, porque eu sinto que estes seguidores, estas pessoas todas querem o poema, aquele poema, e são. Porque este poema, mais do que. Eu não quero ir muito à frente, mas este para mim, na minha história, é um momento histórico. Tenho para a certeza que vai ser um momento marcante no teu caminho. É. Surgiram outros, mas este é marcante, não é? Porque é o poema, não sou eu. Esqueçam a Alice por um pouco. Pensem, olhem este poema, onde é que está? Tenho pessoas do outro lado, pessoas que querem traduzir em língua gestual portuguesa, em inglês, mães que põem as filhas a fazer ditados, os filhos deste poema, professores a quererem apresentar. Não, e livros. Tenho assim Isso alguns. De certeza que já surgiram convites. Já surgiram. Vou analisar. Tenho que ter paciência porque eu demoro a escrever e é por aí. Mas é isto, o poema vai existir para além da Alice. Que bom. E que mais? Falta mais uma música, não é? Exato, e por isso é que eu fiz esta ponte, que é uma música do Rubel, que ele faz questão de dizer, que acho que as pessoas dizem Rubel, é Rubel. Rubel. Eu conheci há pouco tempo e eu ouço muito, eu ouço muito, passo a minha vida a ouvir música, toda a minha vida precisa de uma banda sonora. E eu há muito tempo que andava à procura de uma música que me aquecesse o coração. E encontrei do Rubel e é o Quadro Verde. E tu hoje estás vestida de verde, por acaso. Vamos ouvir. A luz entrava para chamar sua atenção. Eu sei porque eu fiz assim. Eu tive medo de você. Não vá deixar que perca o pouco que te prende aqui dentro. As cores vão se espalhar. Eu vou viver enquanto houver um vestígio dos quadros que eu fiz. Parava aqui, que termina na minha frase favorita. Uau, é a tua frase favorita, queres dizer? Sim, é as linhas da canção que as tantas diz que eu vou viver enquanto houver um vestígio dos quadros que eu fiz. Que bonito. Ouvimos só pequenos certos das músicas, porque não podemos pôr as músicas inteiras. Aqui fala de amor e da disponibilidade para outro, não é? E esquecermos de nós, muito, não é? Sim. Aliás, esquecermos de nós é a chave para a ideia que eu queria transmitir, que é porque eu reforço, esqueçam Alice, eu sou o poema e eu. Não propriamente eu, mas o poema continuará a existir para lá de mim, porque já dizia um dos pessoas, não é, que quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e acho que eram as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim, mas precisava do poema. E já agora, que certo de poema, de texto trouxeste? Eu pedi-te de outro alguém que não tu. É verdade, temos que sair de nós e quis trazer-vos um excerto do John Green, do A Culpa é das Estrelas. Então, vamos ouvir. A hora prosseguiu a bom ritmo. Relataram-se combates, batalhas vencidas em guerras seguramente perdidas. As pessoas agarram-se à esperança. As famílias foram celebradas e denunciadas. Chegou-se à conclusão do que os amigos não percebem. Derramaram-se lágrimas, ofereceu-se consolo. Nem eu nem August Waters tornamos a falar até Patrick dizer: August, talvez queiras partilhar os teus medos com o grupo. Os meus medos? Sim. Tenho medo do esquecimento, disse ele sem sequer um momento de pausa. Temo-o tanto como o proverbial cego que tem medo do escuro. Cedo demais, disse Isaac, rasgando um sorriso. Fui insensível? Perguntou August. Consigo ser bastante cega em relação aos sentimentos dos outros. Isaac ria-se, mas Patrick ergueu um dedo reprovador e disse: August, por favor, vamos voltar a ti e às tuas lutas. Disseste que tinhas medo do esquecimento? Disse, respondeu August. Patrick parecia perdido.
Há alguém que queira falar sobre isso? Eu não andava na escola oficial há 3 anos. Os meus pais eram os meus 2 melhores amigos. O meu terceiro melhor amigo era um autor que nem sabia que eu existia. Eu era uma pessoa bastante tímida. Não era o tipo de levantar a mão para responder. E, no entanto, desta vez apenas decidi falar. Levantei discretamente a mão e Patrick, com uma satisfação evidente, disse de imediato: Hazel. Tenho certeza de que depreendeu que eu estava a abrir-me, a tornar-me parte do grupo. Olhei para August Waters, que me devolveu o olhar. Quase dava para ver através dos olhos dele, de tão azuis que eram. Chegará uma época, disse eu, em que todos nós estaremos mortos. Todos. Chegará uma época em que não restarão seres humanos para recordar que alguém sequer existiu ou que a nossa espécie alguma vez fez alguma coisa. Não sobrará ninguém nem para recordar Aristóteles ou Cleópatra, quanto mais a ti. Tudo o que fizemos e construímos e escrevemos e pensamos e descobrimos será esquecido. E tudo isto, fiz um gesto envolvente, terá sido em vão. Talvez essa época esteja para chegar em breve ou talvez esteja a milhões de anos de distância, mas mesmo que sobrevivamos ao colapso do nosso Sol, não iremos sobreviver para sempre. Houve uma época antes de os organismos experienciarem a consciência e haverá uma época depois disso. E se a inevitabilidade do esquecimento humano te preocupa, incito-te a ignorá-lo. Deus sabe que é isso que toda a gente faz. Muito bem. E fala do esquecimento. É. Uhum. É um medo teu? Não. Porque eu vou ser esquecida. Pois, Mas- é essa inevitabilidade de que se fala, não é? Sim. No texto. Mas aquilo que acho que conseguimos viver durante algum tempo e prolongar e estender a nossa experiência terrestre. Através da escrita, da poesia, das memórias que ficam nos outros, não é? Exato, mas aquilo que quero transmitir com isso é que, e mesmo isso um dia também Também parte. se dissipa. Pois, passado muito tempo, é o que diz. É uma fatalidade, não é? No fundo é para nos lembrarmos de viver o que estamos a viver e experienciarmos os momentos. Uhum. Não esquecer de fazer isso, Uhum, de exatamente. viver. Uhum. Praticas isso? No dia a dia, se pratico isso, cada vez mais eu tento sempre estar presente naquilo que estou a viver. Eu estou aqui, estou presente. E na altura dos telemóveis e das redes sociais, muitos de nós pecamos, usando esta palavra, Por estar. por estar e não estar. Sim, não sim, é? sim. Temos que estar nos lugares, não é? Fazer corpo presente e a poesia dá corpo e nós darmos corpo e depois esse corpo voa e depois transformamos e depois os tempos passam. Eu disperso um bocado. E depois os tempos passam e as palavras estão no ar e de repente a Alice não existe, de repente é só um poema, depois este poema e depois é o ar e depois voltamos ao início da existência terrestre. Não sei, eu penso muito nestas partes cíclicas e o tempo não volta atrás. Ouvi alguém dizer que nunca seremos novamente tão novos quanto somos agora e em vez de estarmos à espera e preocupados com o esquecimento, vamos esquecer. Havia alguém que isto é um bocado uma piada meio mórbida, mas era assim que as pessoas ficam muito espantadas e como esta garrafa que está aqui, vamos morrer. Vamos? Sim, vamos. Tipo, as pessoas esquecem-se muito disso, mas De que não somos eternos e, portanto, e nós estamos sempre nesta busca de nos querermos eternizar e podemos tentar e estender a nossa experiência terrestre, mas vamos continuar a sentir e depois a partir daí logo se vê. depois logo se vê. Uhum. E que andas a ler? Que pergunta tão difícil. Nada. eu é assim, eu estou a tentar ler o Memorial do Convento. Tá Saramago. E tenho uma antologia de poetas angolanos para ler. Já viram? Não estou a ler nada. O que é que eu estou a tentar ler? Não, mas é bom, pelo menos há uma lista, há uma vontade. Há uma vontade. Eu ando normalmente tenho sempre um livro. O livro que eu tenho aqui hoje. E a mão de Alice entra num saco, Um saco e de procura, pano. vasculha o saco, tentando encontrar. Agora não ando sempre com o livro e hoje não trouxe. Não, tenho sim. Está a sair. Porque é assim, eu vou lendo algo que é o livro do Desassossego e está muito maltratado. Bernardo Soares. Não é? É. Que é Fernando Pessoa. É o. Aliás, é o que dizem que é mais próximo. Era o meu livro de adolescência. A Alice. sério? Era? Bolas. Está a ser muito difícil, Bernardo.
Então, Eu sei que ele é o teu xará, como se diz, tem o mesmo nome que tu. Eu tenho o livro do Desassossego e volta e meia vou tentando ler. mas está aí, está assinalada algo quase a meio, não é? Sim, É, assim quase. um quarto do Sim, caminho, e um quarto do então? caminho. E eu gosto de ter este livro na mala para ir lendo, porque eu já percebi tarde que não é um livro para ler-se assim de repente, para menos por aquilo que eu percebi, porque são muitas ideias e muitos pensamentos. Eu gosto de ir lendo, pego nisto e deixa eu ver o que é que hoje o Bernardo pensou. Abre aqui no Pensamento do dia de Bernardo Soares. citação. Aqui, este livro está carregado de citações. Alguma que te tenha ficado, alguma ideia? Não sei, mais do que uma ideia, a forma como ele logo no início fala como ele vai dizer algo. E eu tenho um tópico e um tema que eu falava que era o ser-se. Esta ideia do ser-se, tirei muito da primeira parte. É que podemos dizer tudo de uma forma muito simples, eu sou, ou isto é, mas de repente ser-se é muito mais fundo. Não sei, isto foi o que me ficou, desculpem. Eu aproveito e pego em algo se calhar que tem menos sumo, mas assim. Não, e com que te identificas, sim, não é? Isto foi o que mais me identifiquei. A vida tem sido boa para ti? Tem sido desafiante. Eu tenho. Mas acho que isso é bom. Fez de mim constrói caráter. Eu passei por muito e passamos todos, mas senti que toda a minha história foi sempre este teste de resiliência. Agora vão momentos de entrevistas. O que é que aconteceu? O especial é a vida a acontecer. A vida está sempre a acontecer. E tem sido boa, tem sido uma vida. Estou a acontecer, estou a existir. Tenho aprendido muito, que acho que é o mais importante. E a maior aprendizagem e para a vida, porque vai ter os dois polos, coisas que nos vão. Eu devia ter dito sim, não é? A vida tem de boa. Tem sim, Não, das dores e desafios tens feito sabedoria, não é? Sim. E crescimento. E nesse crescimento encontro muito espaço para felicidade, que era algo que às tantas nós podemos estar nos momentos mais difíceis, mas existe sempre algo, existe sempre. E por isso é que é importante prestarmos atenção à beleza das pequenas coisas. Oh meu Deus! Queria encaixar isto. Tudo para isso, meu Deus. E porque é verdade, porque sim. tenho encontrado beleza em muitas pequenas coisas que me dão felicidade, e nesse sentido a vida tem sido um acontecimento para mim. Que bom, está a ser um acontecimento falar contigo. Este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. E eu pergunto a que pequenas coisas do dia a dia atribuis interesse, beleza e tens gosto em dedicar tempo e atenção? Eu não tenho uma fórmula para a felicidade, mas sei que existem vários fatores que, se eu fizer aquilo, o meu dia vai correr melhor. E estas pequenas coisas são tão simples como ouvir uma boa música. Dedicar-me a algo que gosto durante o dia, quer seja a leitura, a escrita ou ensaiar os acordes que toco mal. Mas a música... Tocas guitarra? Não. Tocas o quê? Gostava muito de saber tocar. Pergunta-me daqui a um ano. Ando a tentar aprender e mesmo a aprendizagem dá-me bastante... São os tais desafios, não é fácil, mas estes momentos em que sinto que estou a caminhar para algo dá-me felicidade. Eu descobri na pandemia algo completamente delicioso em casa, que eu tenho um foco de luz em casa que vai mudando, mas que dá para, por exemplo, estar deitada, isto é estranho, estar deitada no chão e estar com uma luz a incidir sobre mim. Adoro este pequeno momento. Centelha de luz. Adoro. Às vezes, quando bate em locais que dá para estar deitada, é ótimo. Mas eu depois às vezes estou ali sentada a sentir a luz a bater sobre mim, ou aquele avião que de repente passa pela janela. Ou as nuvens, e ver as nuvens passar. Eu ganho. De outra vez estava em casa e vi a planta fez uma sombra, talvez as sombras, fez ali um reflexo e disse: isto é interessante. Se eu soubesse pintar, pintava isto. Não sei pintar, olhar. Escreves, é um olhar poético. Algumas vezes muitas vezes outras vezes é um olhar que vê. Que vê, que olha, que escuta e que sente. Tentar puxar um momento dramático aqui. A deixar cair um véu. Obrigado. Foi um enorme prazer
estar aqui contigo, a ouvir-te. Teve esta desarrumação que eu adoro e muito obrigado. Obrigado eu, Bernardo, pelo convite e por esta conversa. Obrigado. E chegamos assim ao fim deste episódio com a poeta Alice Neto Souza. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Tenho a certeza que sim. E se sim, partilhem este podcast com a gente boa que vos rodeia. Comentem, classifiquem, ativem as notificações e escrevam-nos para o e-mail abelezadaspequenascoisas@impresa.pt. Já agora, Alice, tu ouves podcasts? Sim, ouço, gosto bastante. Gosto muito de ouvir o Clube dos Poetas Vivos e já ouvi o teu, gostei bastante. Do Teatro Nacional, é? Sim, da Dona Maria II, com a Teresa Coutinho. Gosto bastante, adoro, porque é a voz, é o que se diz. E já ouviste este, ok, pouco bom. Como sabem, o genérico desta temporada é uma maravilhosa criação original da Joana Espadinha, com a mistura de João Firmino e uma letra e música que me dão ganas de dançar de cada vez que a ouço. Obrigado. Acontece o mesmo com vocês? Gostava de saber já agora. Como habitual, a edição áudio deste podcast é do João Luís Amorim e o retrato desta semana é do João Carlos Santos. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, pratiquem a empatia e boas conversas. Com poesia, não, Alice? Exato, sempre. Sempre. Obrigado. Obrigada, um abraço poético para vocês.